Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, web espectadores do CT. Eu sou Meire de Origem, está começando aqui mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Bom, no episódio de hoje, nós vamos conversar com ele que é músico, violonista, cantor e compositor, intérprete oficial do tradicional bloco de carnaval Galinha d'Angola. No grupo Carranca de Santo André, foi revelação do estado de São Paulo entre os anos de 1999 e 2000, com turnês pelo Brasil e também pela Argentina. A banda colecionou prêmios e seduziu um público que o acompanha até os dias atuais. Bom, em abril, ele estreou seu mais novo projeto intitulado Querubim e a Sua Banda, no Parque Vicente Aranha. Vamos falar disso também, aqui em São José dos Campos. Bom, isso aqui é só um pouquinho, que o currículo é extenso e ele vai poder contar um pouco pra gente. Então, seja muito bem-vindo, Paulo Querubim. E aí, boa noite, Meire, boa noite a todo mundo. Tamo aí, tem bastante coisa para falar. Bastante coisa para conversar. Bom demais, bom demais. Bom, e para começar do começo mesmo, assim, eu acho que seria legal você contar para gente como que começou aí a sua trajetória, né? São muitos anos, né, aí de estrada. Queria que você falasse um pouquinho para gente como que tudo começou, se a arte, né, ela já veio aí para você como uma herança familiar ou territorial. Quando que você se conectou com a arte, com a música? Eu já nasci numa família muito musical, né? Ninguém é músico, não, mas são pernambucanos, são todos muito barulhentos e muita música dentro de casa. Eu sou o mais novo de nove, então eu vim ouvindo as coisas de pai, de mãe, dos irmãos mais velhos, então sempre teve uma bagunça musical em casa e desde muito novo eu já cantava e sempre tive essa vontade. E aí, na adolescência, aquele período complicado da vida, eu fui para a arte, e a arte era uma maneira de eu conseguir me expressar, né? Primeiro no teatro e depois na música. Foi por aí. Que incrível, que incrível. E o teatro ajudou, É. Querubim? Ajudou assim bastante assim a performar no palco? Foi interessante também assim para você? Fala um pouco disso. Foi, pô, sem dúvidas. Eu sempre fui muito tímido. E aí o teatro me ajudou muito a poder me expressar, né? Me colocar no mundo, uma maneira de me colocar no mundo. Então foi muito importante. E eu trago isso para os shows também, né? Meus shows, além de música, tem muita poesia. Tem uma performance poética ali no meio que a gente tem que trazer, né? As artes, elas andam combinadas e quando você quer passar uma mensagem, a junção das artes é a coisa mais interessante, né? Aí, eu sou suspeita para falar, gosto muito também, como poeta, sou suspeita para falar. Mas que legal isso, assim, eu acho que eu gosto muito quando as artes se fundem, assim, porque eu acho que no final das contas é arte, né? E é isso, assim. É, E elas se conversam, né? é verdade. É uma maneira de se colocar no mundo, né? Como que eu vou me colocar no mundo? Já que eu não consigo fazer contas matemáticas se não for na calculadora. Sei lá, uma maneira de eu me colocar no mundo, de eu colocar minha voz no mundo, com a música e com as palavras, né? As palavras bem colocadas no lugarzinho certo, eu consigo expressar o que é mais profundo, o que é, sei lá, mais urgente, né? Demais, incrível. E assim, dentre muitas facetadas suas aí, você também foi professor de português e espanhol e trabalhou em escritório, e você conciliava tudo isso com a arte. Fala um pouco desse período da sua vida. É, eu- a gente é de família pobre, né? Para se sustentar com música, com arte, é muito mais complicado. Tem que ter Sim. um outro trabalho, né?
Então, por um bom tempo, eu fiz essas outras coisas. Aliás, eu continuo dando aulas particulares de língua portuguesa. De espanhol, não, mas de língua portuguesa eu continuo dando aulas particulares. E porque a gente tem que sobreviver, né? Claro. E a língua portuguesa me é muito cara. Adoro, adoro a literatura, adoro a língua, a maneira com que a língua conversa com o todo, acho sensacional. Então ainda trabalho com isso. Mas eu tive quando eu saí do Carranca há muitos anos atrás, eu larguei a música. Eu deixei a arte para trás para Teve um fazer outras hiato. coisas. Foi. Larguei tudo mesmo. Larguei a banda gravando CD, com música tocando em rádio. Falei, não aguento mais isso e fui embora. Foi quando eu mudei para o Vale do Paraíba, saí de São Paulo e vim para o Vale do Paraíba. E fiquei 4 anos assim, com o violão parado. E aí que eu fui trabalhar em escritório e, né, fui fazer faculdade. E quando eu comecei a dar as aulas de língua portuguesa e de espanhol, foi um momento bacana, mas ao mesmo tempo que a arte me chamando, né? E foi muito louco também. Eu casei e 3 meses depois que eu casei, eu fui mandado embora do meu trabalho. Que beleza! Aí eu fui para a vida, virei para minha esposa na época e falei, ó, vou tocar em bar, né? E peguei o violão, tirei as teias de aranha, fui para São Paulo, arrumei um bar para tocar lá e voltei a tocar e não parei mais desde então. Caramba! E eu tenho uma música que eu falo, né? Uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai para o outro lado, ela vai para te buscar. E é meio que isso, assim, né? Tipo, ai, não, não quer, não tem jeito, volta, dá, né? Dá seus pulos e vem. Exatamente isso. E é uma loucura, né? Apesar de eu querer fazer essa pausa, eu me senti muito triste por um tempo, assim. E fui me conectar comigo mesmo depois que eu voltei a fazer, a me expressar, a tocar, né? A fazer a arte de novo. Isso é muito maluco. Muito doido, muito doido. É porque também, assim, acredito, né, que é a coisa assim que motiva, né, assim também, né, assim, que dá esse norte, que dá um sentido. E aí, pô, você tirar o norte, você tirar o sentido, a motivação é um processo assim que tem que ser assim, tem que estar muito bem para não pirar, inclusive, para não sucumbir. Verdade, verdade. Total. Mas a volta foi excelente, né? Imagino, depois desse tempo, desse ato todo, né? E tava com coisas aí guardadas na cachola, assim, pensando, assim, teve alguma produção, pensou em alguma coisa nesse meio tempo, ou ficou assim mesmo aquém? Fiquei longe mesmo. Fui estudar latim, fui, claro, ler mais, né? Que eu sempre gostei muito da literatura. Então, eu larguei mesmo essa história de cantar, de me apresentar para o público, eu larguei mesmo total. Fui me ligar a isso Entendi. mesmo, aos estudos da literatura, essas coisas. Com certeza deve ter contribuído muito também, né? Porque é isso, né? Acredito que o estudo né? Eu sempre falo muito assim, eu acredito muito na arte, na cultura e na educação como um meio de emancipação, transformação social e humana, né? Porque é sobre a gente É, também, se a gente se entender enquanto ex- indivíduo. exatamente, exatamente. Eu saí de uma família, eu saí da periferia de São Paulo, da periferia de Mauá, para quem conhece Mauá. Sim. Eu saí da, eu saí da periferia de Mauá, no meio do nada, e hoje estou aqui, né, carregando mais de 40 mil pessoas no Bloco da Galinha da Angola, fazendo muitas coisas, né? Foi realmente a arma que eu tive para sair daquela condição e procurar algo melhor. Incrível, Então, sim, a incrível. cultura é absolutamente necessária, né? É isso, é isso. E, inclusive, nesse meio tempo, quando você estava falando ali da carranca mesmo,
você fez aí também uma carreira, inclusive nesse meio tempo internacional também. Vocês se apresentaram fora do Brasil, né? Enfim, fala um pouquinho de Sim. como que foi esse processo aí também. O Carranca, eu entrei na banda, eu tinha 20 anos de idade e 20 para 21. E a gente ficou, eu fiquei na banda por 6 anos. E nesse tempo a gente fez muitos trabalhos bacanas. Montamos uma ONG Uhum. chamada Sociedade de Conscientização Nacional. Que a gente trabalhava na favela da Cata Preta, em Santo André. Todo mundo muito jovem, né, querendo mudar o mundo. E uma maneira que a gente tinha de fazer esse trabalho era ali onde a gente morava. Então a Sim, gente dava aula, tinha gente que dava aula de capoeira, outro dava aula de música. É, eu dava aulas de língua portuguesa para molecada, e ali era uma maneira da gente estar dentro da favela, levando cultura, né? Porque dentro dessas aulas, obviamente, que a gente levava música, levava cultura, lia sim. livros, e era uma, né, essa maneira. E o Carranca andava junto com isso, com a banda a gente fez muitos trabalhos legais. Era um trabalho bem autoral, muita música, muita poesia, com muito figurino. Era quase um espetáculo teatral, né? Todo ele com temas, e todas as músicas seguiam esses temas. Então fizemos muita coisa bacana. Toquei na Sala São Paulo, fiz Sesc Pompeia, fizemos muitas coisas legais. Fomos finalistas do Mapa Cultural na época. Foi muito bacana. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Argentina, fomos para lá, tocamos lá, o pessoal gostou muito. Aí, quando eu saí da banda, eles ainda continuaram, foram para o Canadá, foram para os Estados Unidos, para a Europa, rolaram bastante aí. Foi bem Que bacana. incrível. Que incrível, baita É, história. Legal demais. Bom, queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado da telinha, lembrar vocês que vocês conectam aqui com a gente, né, pela TV CT, que é o canal oficial do CT. Nós migramos para cá já há algum tempo. E queria dizer para vocês também que nós estamos nas redes sociais, a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais, e muito importante, as redes sociais do nosso convidado Querubim, né? Então, vocês podem anotar aqui, tomar nota no rodapé, ou acabando aqui vai estar na descrição também, assim como vai estar o canal, né? Enfim, para vocês se conectarem, eu sempre falo isso aqui, é importante reforçar que hoje, né, por meio das redes sociais mesmo, a gente tem essa possibilidade de estar conectado, coletivado, aquilombados, né, a partir das redes sociais. Então, é isso, fica aí o trabalho de casa. E, Querubim, queria chamar geral que está em casa também para assistir com a gente o seu videoclipe, que eu achei, inclusive, a temática sensacional, e a gente volta para você contar para a gente, que é o Mariana Fukushima. Vamos de videoclipe, então. Pode rodar para a gente, produção. Dia amanhece, o sol se pôr no rodopio desse ser seca, correntes, ventos e desemprego. Insetos, pássaros voam em busca de puro prazer, macacos digladiam-se por empregos. Enquanto pagam juros em prestações, vai bem, mas se não consomem, vai mal. É a contradição de um animal voraz que se perdeu de ver. Pedra batida por cachoeira, não ter de trabalhar, assume o tempo que te consome sem dor. Toda floresta, mar e rio um dia foram, serão pobre do bicho que acha que sem vai viver. Lama de metal não deve fazer bem, urânio oriental também é a contradição de um
pagam juros em prestações, vai bem. Mas se não consomem, vai mal. É a contradição de um animal voraz que se perdeu de vez. Pedra batida por cachoeira, não ter de trabalhar, assume o tempo que te consome sem dor. Toda floresta, mar e rio um dia foram, são, serão, pobre do bicho que acha que sim vai viver. Lama de metal não deve fazer bem, urânio oriental também. É a contradição de um animal voraz que se perdeu de vez. Muito bom. Fala um pouco pra gente desse trabalho, dessa temática, né? Do que é esse videoclipe e o que ele representa aí pra você, né? Fala um pouquinho desse trabalho pra gente. Esse é uma amostra mesmo do que a gente vem fazendo. O- a banda surgiu tem pouco tempo, né? Tem 6 meses que a gente está junto e acabamos de estrear o show. Então, esse trabalho, essa montagem, esse clipe é só para mostrar essa música mesmo, que é uma música sensacional do nosso guitarrista, do Fernando Salvador, e a música e letra dele, e fala sobre o desastre de Mariana e de Fukushima, né? Da gente tá mais do ser humano tá mais pensando em dinheiro e em lucro e tá esquecendo que a gente vive num planeta que é vivo e a gente vem machucando e machucando esse planeta e ele já está dando uma resposta para a gente precisa começar a pensar mais nesse mundo que a gente vive, né? De sobreviver nele sem machucá-lo tanto. Nossa, que incrível, que incrível. Nós estamos deixando aqui também na descrição desse vídeo, então quem puder e quiser assistir novamente e compartilhar com outras pessoas também, né, para vocês aí, para nossa audiência que está em casa nos assistindo. É importante fazer esse trabalho, porque como eu sempre falo aqui também, eu preciso repetir, arte independente depende muito, assim, né? Então, eu acho que é esse trabalho de Exato. formiguinha que é importante a gente fazer e que faz dar sentido, né? E aí, ainda falando sobre isso, aí a gente entra, né, nesse trabalho, nesse projeto atual, o seu trabalho atual, que é o Querubim e a sua banda. Fala um pouco desse trabalho, É. inclusive vocês acabaram, né, de estrear, enfim, fala um pouco desse trabalho aí, desse momento que o Querubim está vivendo. Isso é uma loucura. Eu estava conversando com uma amiga num domingo de tarde, assim, tomando um chopp e conversando com a amiga, e ela trabalha com esses assuntos, né, de meio ambiente e tal. E ela tem um podcast, chama OrganaCast, inclusive, a Ana Celina, e ela estava falando que queria colocar alguma coisa ao vivo nesse podcast. Falou, Paulo, pense em alguma coisa, né? Falamos sobre isso, tudo bem. Fui para casa. Isso era no domingo. Sei lá, da quarta para quinta-feira, eu tive um sonho e eu acordei desse sonho, assim, o negócio foi muito vívido. Eu estava cantando o Portal da Cor do Milton Nascimento e eu colocava o meu pé no chão. Toda vez que eu ponho o meu pé no chão, assim, ó, surgia uma floresta na frente. Era um lugar seco Uau! e eu cantando aquilo, eu ponho o pé no chão e surgia aquela floresta, o outro pé, aquilo foi reflorestando tudo. E eu acordei cantando o Portal da Cor, enlouquecido. Aí já peguei o caderno, já saí anotando, já coloquei as músicas que eu queria para o show. Isso 4 horas da manhã. Era 6 da manhã, eu estava ligando pro baixista, que é o Juninho. Falei assim, Juninho, precisamos montar uma banda. Aí o Juninho falou, tá, tô tocando com uma rapaziada aqui,
que eles fazem, é um grupo de jazz, é um trio. Sou eu e mais dois candangas, a gente faz um jazz brasileiro. O Fernando, que é o guitarrista, compõe muito, e a gente falei para eles de você, vamos rolar? Ah, vamos conversar então. E foi isso. Sentamos, conversamos e começamos a ensaiar. E aí tá dando uma liga, né? Tá bonito demais, o negócio tá ficando bonito. Já começamos a compor juntos também, né? Pegamos as músicas do Fernando, pegamos as minhas músicas, e agora eu e o Fernando já compusemos juntos, então tá ficando bem bonito. E essa formação é você, o Fernando e quem são as outras pessoas? O Fernando na guitarra, né? O Juninho Salvador, o Juninho Ferrer no contrabaixo, e o Guilherme dos Santos na bateria. Aliás, o Ai, que Guilherme toca na demais. Orquestra Sinfônica de São Sim, o José, né? Guilherme Ele é já um esteve aqui com a gente, ele é figuraça, incrível. É, é, brabíssimo. um Que figuraça. legal. Que time de peso. Muito bom. A gente vai deixar umas fotos aqui também para o pessoal que está em casa ver. E convidar vocês também, né, para se inscreverem, para, né, para estar ali nas redes sociais, para saberem, porque eles vão rodar muito, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de pegar tudo isso em primeira mão, né? Aqui, enfim, no Vale do É, Paraíba, assim, desejando já que seja assim uma trajetória longa e bem bonita. E aí, e os projetos futuros, assim, vocês estão com algum plano, inclusive com relação a isso mesmo? A gente sabe que aqui no Vale do Paraíba, inclusive, é isso, né? É uma dificuldade imensa a gente viver, sobretudo músicos, assim, essa loucura, né? Assim, até porque a gente não tem uma cultura de bares como a gente tem, por exemplo, na Grande São Paulo, né? Na capital, né? Paulista, por sim. exemplo. E aí, o que que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em edital? Vocês estão pensando em inscrições, em coisas, em rodar com esse show, com essa banda maravilhosa? Fala um pouquinho pra gente. A ideia é rodar e, infelizmente, aqui a gente tem poucos espaços, né, para a gente tocar, principalmente em música autoral. Então, Sim. a gente está buscando agora, daqui a pouco, lá para julho, agosto, sai o site da banda. Já vamos também começar a gravar para colocar no Spotify da vida as nossas músicas. E vamos tentar pegar. A ideia é pegar editais mesmo, Sesc, SESI, e rodar esse show por aí. Tanto que no Vicentino Aranha a gente já fez captação de tudo, né? Foi uma loucura aquilo. Tinha mais fotógrafo do que público. Que Tô demais. brincando, mas tinha muita gente filmando, muita foto, para a gente poder ter um trabalho de estofo, né? O lugar é lindo, o Vicentino é maravilhoso, né? Para a Maravilhoso. gente poder ter imagens para poder vender isso daí. Demais, não, tudo a ver. O meu primeiro videoclipe, inclusive, eu gravei lá no Vicente na Aranha. É, faz todo sentido, lá é maravilhoso mesmo. E como é que você tá? E como é que tá o coração agora? Agora, né, com essa formação aí, enfim, se encontrou? Tá? Como é que tá? Fala aí pra gente. Tô empolgado. É o começo de um trabalho, né? São só 6 meses. Então é o começo do trabalho. Agora que na realidade, o trabalho vai começar. Tirando ele da gaveta, né? Tirando do estúdio de gravação, do estúdio de ensaio para o mundo. Aí agora que a gente está começando a receber isso. Mas eu tô muito, mas muito empolgado. É um trabalho que faz tempo que eu quero fazer. Eu gosto de trabalhar com banda. E aqui eu trabalho muito sozinho, né? Fazendo voz e violão. Muito por sobrevivência, né? Tocando em bar, em casamento, essas coisas, muito voz e violão. E eu sempre gostei muito de trabalhar com banda. E aí dá outro sentido, né? Tem determinados momentos que eu posso largar o violão e me expressar com o meu corpo, e posso dançar em determinados momentos. E isso já explode a cabeça, né? O Eu já fico ápice. muito mais feliz. Mas tá bacana, assim. É, tem uma discussão que a gente sempre tem, assim, entre os músicos, que é se a música ela é entretenimento, ela é só entretenimento ou se a música tem que passar alguma mensagem. Eu acho que toda e qualquer arte é os dois. É um Sim. entretenimento, tem que ser gostoso,
tem que ser dançante, tem que ser bem audível, tem que ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que passar mensagens aí, porque quando a gente sente a música, eu pelo menos sinto isso, que é eu querer passar para o próximo coisas boas. Então, como é que eu faço isso? A maneira que eu sei me expressar é cantando. Então, cantando eu expresso coisas boas e é isso que eu quero. É, a gente leva nas letras coisas bonitas, coisas pesadas, como Mariana Fukushima, mas coisas bonitas, como da música brasileira. E é isso. Incrível. E é isso que você falou também, né, dessa conversa sobre entretenimento ou, né, uma mensagem específica e tal. Eu acho que também até nesse campo tá muito ligado a quem, o receptor, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, não sei contigo, mas de estar escutando uma música super triste e eu tá, tipo assim, super feliz e cantarolando. E o contrário também. Uma música que ali é toda alegre, a letra, por exemplo, e aquilo me remeter, sei lá, e de alguma forma me tocar nesse lugar mais de repente até chorar, enfim, né? Então eu acho que tem É, a ver com o receptor também, né? total, total. Tem um estudo, eu não vou lembrar agora quem foi o autor que escreveu, mas isso é uma coisa comum para quem estuda literatura, né? Que quando você escreve alguma coisa que essa coisa saiu para o mundo, o leitor é que vai fazer a leitura. Sim, Então, com toda e qualquer arte acontece isso, né? Eu escrevo uma música, eu tenho uma certa intenção daquilo, mas a maneira com que ela toca você é a maneira com que ela toca você, né? é Isso é isso. também fenomenal, né, na arte. Sim, sim. E às vezes é isso, né? Porque daí ela vai tocar cada É, pessoa num lugar, de uma forma, né? Mas vai é, tocar. É sobre isso também, né? é. Cada pessoa tem uma maneira de ouvir, uma maneira de escutar, uma maneira de ser no mundo, né? Sentir. Essa maneira que essa pessoa traz de ser no mundo é a maneira com que ela vai ouvir minha arte, é a maneira com que ela vai ver, sei lá, a minha performance, né? É isso. Que demais. É, Poxa, tô muito feliz, Querubim. E, cara, quero muito ir ver um show dessa banda, seu e da sua banda. Né? Já tô assim ansiosa para ver no ao vivo, deixar todo mundo em casa também com esse desejo aí também, né? Da gente estar indo acompanhar vocês. Aí para a gente ficar isso. sabendo das atualizações da banda, é via rede social mesmo, né? É via rede social. Meu Instagram é Paulo Querubim Oficial, Querubim com N de navio no final, né? Paulo Querubim Oficial. E daqui a pouco vai ter o site, ainda não estamos com ele pronto, mas já já vai ter site, então vai ser mais fácil também de entrar em contato. Ali a gente vai colocar todos os clipes, inclusive coisas do Carranca, vou colocar coisas antigas lá também. Legal. É, é. Aliás, eu canto músicas do Carranca nesse show, que foi muito importante, é importante, né? A gente não pode Sim. esquecer das nossas origens, né? Então esse show Então, também tem música do Carranca. A gente está Eu estou muito feliz mesmo. Acho que o trabalho está ficando lindo. Precisa ver, é muito brasileiro, sabe? É muito brasileiro, tem muito a ver com a gente, assim, tem essa corzinha nossa. Ele é bem bacana. que delícia te ouvir falar sobre isso. Quero ver e sentir ao vivo. Bom, te agradecer por vir aqui contar pra gente desse projeto novo e falar um pouquinho de você também, né? Deixar o programa de portas abertas. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. E aí você volta aqui para contar tudo pra gente também, de repente até com os meninos da banda também, né? Enfim, e deixar você à vontade para fazer as considerações finais aí. Tá certo, quero agradecer pelo espaço. É importante, né, a gente ter esse espaço para falar, falar sobre a nossa arte, falar sobre a nossa vida, né? E só agradecer. Muito obrigado. Se conectem lá nas redes sociais, Paulo Querubim Oficial, e ali vai ficar sabendo de tudo. Tem muita coisa para acontecer, hein? Estamos aí felizes com esse trabalho. Muito, muito obrigado pelo espaço. Ai, que demais. Eu que te agradeço em meu nome, e em nome do CT, da nossa audiência aqui também.
Aproveitar também para agradecer vocês que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais. E agora o programa já acabou. Vocês já podem descer aqui, ó, logo abaixo na descrição e já ir se conectar com o nosso convidado, que ó, o link está aqui na descrição. Só clicar e já ir lá seguir, ficar pertinho para saber de tudo que vem por aí, certo? Querubim, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Até!